Brasileira e hoje eu vou falar um pouquinho sobre cálculo de consumo, como calcular o tempo ou consumo em equipamento de proteção respiratória autônomo, o nosso EPR, o EPR do bombeiro. Então vamos lá. A fórmula básica para cálculo de tempo ou consumo é essa daqui. A gente chama de T é igual a PVC ou TPVC, sendo que T é igual a tempo, P é igual a pressão, V é o volume do cilindro e C é o consumo. Tempo, pressão, volume e consumo. Uma coisa que é fixa. Aqui a gente tem o volume. O meu volume ele vai estar no meu cilindro, ele é fixo. Ele pode ser de 7 litros ou de 9 litros, mas este é imutável. O que vai mudar aqui é a pressão. A minha pressão, eu preciso verificar quanto que tem de pressão dentro desse cilindro de 7 ou de 9 litros. Para que eu possa determinar, se eu tiver o tempo, eu determino o consumo, ou se eu tiver o consumo, eu consigo determinar o tempo. É interessante que o bombeiro faça esse cálculo para que ele tenha uma ideia do tempo médio que ele consegue ficar lá, tendo em vista o consumo dele, que é dado em litros por minuto. Então vamos tentar dar uma melhorada nisso daí. Eu coloquei um exemplo simples aqui. Um bombeiro entrou no incêndio com um EPR de 7 litros. Então o nosso aqui é 7 litros. E o seu manômetro marcava 200 bar. Após 10 minutos de trabalho, ele sai de dentro do incêndio e o seu manômetro marcava 100 bar. A pergunta é, qual foi o seu consumo? Então, quando eu vou responder uma pergunta desse tipo, a primeira coisa que eu faço é o seguinte. Ele quer saber o consumo, então eu dei uma lida rápida, agora eu vou melhorar minha leitura e vou colocar aqui os valores que eu já tenho. Então, ele entrou no incêndio com EPR de 7 litros, então o volume dele aqui é 7 litros. Certo? E o seu manômetro marcava 200 bar de pressão, então a minha pressão inicial é 200. Depois de 10 minutos de trabalho, ele saiu do incêndio e o seu manômetro marcava 100, então aqui é menos a minha pressão final. Aí pergunta aqui, qual que é o meu consumo? Então agora eu vou conseguir trabalhar. Então eu tenho aqui os dados, só está faltando saber aqui o consumo. Eu vou utilizar a regrinha matemática aqui, eu inverto esses dois para que eu consiga fazer, coloco em evidência a minha incógnita e vou desenvolver. Então minha pressão, 200 menos 100, eu tenho 100, vezes o volume, meu volume é 7. Eu tenho 7 litros aqui, sobre, agora aqui eu mudei, né? Então aqui ficou C e aqui ficou T, sobre meu tempo que é 10. Então agora eu vou resolver primeiro a parte de cima e vou repetir aqui. C é igual a 100 vezes 7, 700, sobre 10. E eu continuo resolvendo, então eu vou aqui armar uma continha. Sobre 10. Então eu junto os dois aqui, dá 7, dá 70. Não dá nada. Descer aqui também. Descer o 0 aqui para 0. 10 vezes 0, 0 para 0, nada. Então, aqui eu tenho 70 litros por minuto. Se eu quiser utilizar aqui também uma outra regra, eu corto aqui em cima e corto aqui em cima. Eu tenho 70 sobre 1. Eu também tenho C igual a 70. Litros por minuto. Então a resposta aqui 70 litros por minuto. Então essa ideia de cálculo de consumo, eu usei a fórmula padrão, né? P igual PV sobre C. Fiz a minha alteração aqui utilizando a minha regra matemática. Daí ficou C igual a PVT. Peguei os dados que eu já tinha, coloquei na minha fórmula e fui fazendo aí a matemática básica.
então assim eu consigo descobrir que eu utilizei 70 litros por minuto. Então meu consumo foi de 70 litros minuto de ar respirado, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha ficado claro. Se pintou alguma dúvida, coloca aqui embaixo, na medida do possível eu vou respondendo todos vocês. Se você é a primeira vez aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal para poder receber as atualizações aí. Tudo que é de bombeiro, todas as aulas que geram mais dúvidas, eu vou postar aqui para vocês. Se você tiver alguma sugestão também, escreve aqui para mim, coloca aí, ó, gostaria que você falasse de tal tema que eu acho legal ou que eu tenho dificuldade. Na medida do possível eu vou postando para vocês. Não se esquece, se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube. Temos também uma página no Facebook, se inscreva lá também. Um abraço e até o próximo vídeo.